Estamos na terceira aula de normas ABNT dentro do Word. Nós já vimos uma breve aula sobre digitação, sobre a forma com que a gente vai usar algumas teclas de atalho. Na segunda aula nós vimos capa e a folha de rosto, a contracapa, e ali nós vimos toda a formatação. Agora nessa aula nós vamos aprender a trabalhar dentro dos capítulos, quais são as regras dos capítulos, quais são as regras dos tópicos, subtópicos. E só depois, numa próxima aula, nós iremos ver como nós iremos fazer o sumário. Então vamos lá. Toda vez que a gente abre o arquivo, o documento, o cursor ele sempre vai se posicionar logo no início do documento. Então nós temos aqui a capa e a folha de rosto, uma do lado da outra. Se você não estiver visualizando uma ao lado da outra, basta você vir aqui no exibir. Aqui você pode escolher uma página ou várias páginas. Essa página ou várias páginas vai depender do zoom. Se eu aumentar demais, ele vai apresentar só uma página. Bom, voltando aqui na página inicial, nós temos capa, a segunda que é a folha de rosto, e aqui eu vou dar um Ctrl Enter para que ele vá para a segunda. Ele acrescentou uma página a mais aqui. Tudo bem, mas eu vou apagar ela. É só você olhar aqui, página 3 de 4. Ele acrescentou uma a mais, então eu vou apagar para ficar página 3 de 3. Bom, essa página aqui, ela vai ser do sumário. Como eu havia falado lá na introdução, nós não vamos tratar do sumário aqui. Nós vamos tratar nas próximas aulas. O documento, este documento, dentro das normas ABNT, a capa, ela nunca é contada. Então aqui seria a página 0, se fosse assim, ela não tem número e ela não é contada. Aqui nós temos a página 1, que também não vai ser numerada. Nem a capa vai ser numerada, nem a contracapa aqui também vai ser numerada, nem o sumário. Esses três elementos, capa, contracapa e sumário, eles são elementos pré-textuais. Não vão ser numerados. Só vai ser numerado a partir do próximo capítulo. Porém, no próximo capítulo, tem que haver uma distinção dessas três páginas. Para que haja uma distinção, nós vamos ter que vir aqui em Layout. Nós vamos ter que quebrar. Não podemos quebrar uma página, nós temos que quebrar uma seção. A próxima seção, se você olhar aqui no cantinho inferior, aqui, você vai ver que está a seção 2. Se você olhar aqui na capa, a contracapa e no sumário, eles estão dentro da seção 1. Então, nós quebramos seção. Com essa seção quebrada, nós podemos, dentro de um documento, ter várias formatações diferentes. Por exemplo, se eu quisesse aqui trabalhar com a página paisagem, a orientação paisagem, olha o que vai acontecer. A capa, contracapa e a folha de rosto vai ficar na orientação retrato. E aqui ela vai estar paisagem. Então aqui é só para mostrar para vocês o que é uma seção. A seção ela quebra totalmente, ela desvincula todo o documento e começa dentro dessas seções ter as suas próprias configurações. Então vou voltar aqui para a página inicial e vou voltar também para retrato. Então a partir daqui nós vamos tratar do capítulo 1. A regra dos capítulos é o seguinte: toda vez que a gente vai mudar de capítulo, necessariamente nós temos que mudar de página.
Então nós vamos elaborar o primeiro capítulo, e dentro desse primeiro capítulo, quando ele findar, eu tenho que quebrar a página e ir para a próxima página, para o capítulo 2, e assim sucessivamente. Capítulo 3, 4, 5, mesmo que um capítulo termine com alguma determinada frase, um fechamentozinho, não pode dar sequência na mesma página. Tem que partir para a próxima página. Então nós vamos trabalhar aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui para vocês um pequeno texto aqui, que seria o seguinte. Vamos colocar aqui introdução. Tudo maiúsculo, introdução. Vou dar Enter. E eu não vou criar um documento aqui de forma mais real. É só uma ilustração de como fazer. Então eu vou usar aquele Rand. Lembra? Eu vou colocar dois parágrafos e cada parágrafo vão ter 7 frases. Então, tem aqui 2 parágrafos contendo 7 frases. Eu não vou contar porque já foi feito isso na aula anterior. Bom, o capítulo 2 agora, eu tenho que partir para a próxima página. Eu não vou dar Enter aqui, porque senão a gente perde a estrutura do documento. Eu vou dar um Ctrl Enter, que é a quebra de página. Eu posso vir também aqui em Layout, quebra de página. É a mesma coisa, só que eu gosto de usar o atalho. Ctrl Enter, ele já vai para a próxima página. Capítulo 2, vamos lá que a gente estivesse falando sobre um determinado assunto. Então eu vou botar assunto 1. Assunto 1. Eu vou tratar nos próximos capítulos, assunto 1, 2, 3, 4. Então eu vou fazer aqui um breve descritivo do assunto 1. Também vou usar o Rand. Vou usar um parágrafo com 5 frases. É uma breve introdução que você teria daquele assunto ali. Bom, esse assunto ele vai subdividir. Então eu tenho o tópico aqui, que é o assunto 1. E aqui eu vou ter os subassuntos. Então eu teria que fazer 2.1. Vamos colocar aqui, item, assunto 1. E aí eu faria o descritivo dele aqui. Então tá uns 2 capítulos com 6. Estou alternando aqui. Aí eu teria o 2.2, que é o item, que é um outro item, né? Eu vou botar item 2, assunto 1. Deixa eu só acrescentar aqui. Item 1, assunto 1, item 2, assunto 1. Aqui. Rand, 3 parágrafos com 4 frases. Vamos colocar mais um aqui. Depois a gente formata tudo isso. Item 3, assunto 1. Aqui eu vou botar uns 2 parágrafos só. Rand, 2 com 9. Pronto. Então aqui eu tenho o capítulo que é o assunto 1. Assunto 1. No segundo, vou para o segundo assunto agora. Nesse segundo assunto, ele não tem nada a ver com o primeiro assunto. Então, vou dar uma quebra de página. Ctrl Enter. Então, vou colocar aqui 3. Assunto 2. Esse aqui eu não vou colocar nenhum, vou colocar direto subtópicos. Aqui eu vou colocar, então, 3.1, item 1, assunto 2. Aqui agora, então, entra o Rand. Rand 5,8.
Agora, 3.2, item 2, assunto 2, igual, onde botar uns 10 parágrafos com 6 frases. Então vamos lá. Depois disso aqui, ó, nós vamos entrar e vamos formatar todo esse documento. Então vou vir aqui, ó, estou lá na introdução. Da introdução para baixo, ó, da introdução para baixo, eu vou fazer o seguinte. Introdução é um tipo de título. Então, esse aqui, ó, nós vamos pegar aqui, ó, pelos estilos. Nós vamos trabalhar dentro desses estilos. É dentro desses estilos que nós vamos trabalhar que depois o Word vai fazer a criação do sumário. Ele vai criar automaticamente. Mas é necessário que a gente atribua os estilos de título 1, 2 em todo o nosso documento. Então, nós vamos pegar aqui, ó, título 1. E aí nós vamos fazer o seguinte. Ele já tem uma formatação própria que não tem nada a ver com a formatação da norma BNT. Então, nós vamos trocar. Ó. Nós vamos voltar para cá, Arial. O título é tamanho 14. Ele não vai ficar azul, ele vai ficar pretinho. Vai ficar negrito. E nós vamos criar uma distância daqui para baixo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui em parágrafo. Ele já está com a formatação antiga do Word. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Se você entrar e perceber que ele está numa formatação que a gente não colocou, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar daqui, vamos dar um Ctrl Shift End. O que esse Ctrl Shift End faz? Ele vai pegar da onde o cursor estava e vai até o final do documento, selecionando tudo. Selecionou tudo. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Ó, repare que daqui para cima ele não selecionou nada, ele selecionou daí para baixo. Então nós vamos entrar aqui em parágrafo e vamos limpar essa configuração. Se você ver aqui, ó, alinhamento, você já pode colocar justificado, que tudo vai ser justificado. Aqui, ó, nenhum mesmo. Aqui você vai colocar 0, 0. E aqui você vai colocar 1,5 linhas. Quando ele aparece em branco, é porque você tem vários parágrafos que estão com formatações diferenciadas. Então, nós vamos colocar isso aqui, ok. Pronto. Ele já fez a justificação. O que é essa justificação? A justificação ele vai pegar da margem esquerda até a margem direita e se faltar algum caractere aqui, o que ele vai fazer? Ele vai completar com espaços. Vai perceber que, por exemplo, esse espaço aqui é menor do que esse aqui, ó, de uma letra para outra. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, nós estamos aqui no parágrafo. E no depois, eu vou colocar aqui, ó, tamanho 12, para criar uma distância daqui para o conteúdo dele aqui. Ok? Bom, este aqui, ele é título 1. O título 1, ele sempre vai ser o capítulo. Por exemplo, o assunto 1, que é o capítulo 2, ele também é título 1. Só que eu não vou ficar formatando um a um. O que eu faço? A prioridade é você digitar todo o texto. Depois que todo o texto está digitado, você vem formatando, para facilitar. Como, por exemplo, eu quero pegar toda a formatação aqui do título 1
Não aqui, porque aqui ele vai com aquela formatação diferenciada. Aqui, ó, eu formatei ele. Então eu quero pegar toda essa formatação e atribuir os outros capítulos. O que eu faço? Venho aqui no pincel de formatação, dou 2 cliques aqui. Logo depois que eu clico 2 vezes, ele vai entrar na área edição, você vai ver que vai aparecer ali um pincel junto ao ponteiro do mouse. Venho aqui, ó, aponto para o assunto 1 e clico. Já colocou a formatação. Esse aqui não, só onde são os capítulos. Aqui. Nós chegamos até aqui, né? Bom, o pincel de formatação ainda está agarrado aqui. O que você vai fazer? Você vai apertar a tecla ESC, ele vai liberar o cursor do mouse aí. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para cima. Vou voltar aqui para cima. Vou voltar aqui. Aqui é a introdução. A introdução não tem item, ele só tem 2 parágrafos, né? Só tem 2 parágrafos. Depois a gente formata, criando uma distância desse primeiro parágrafo para o segundo parágrafo. Então a gente vem fazendo isso. Ok? Primeiro nós estamos trabalhando aqui dentro dos itens. Então vamos lá. Bom, o capítulo ou assunto, a formatação dele é título 1. O assunto 1, quando ele é subdividido, ou seja, toda divisão deste assunto 1, ele necessariamente vai ter que ser o título 2. Ó, ele é o item 1 do assunto 1. Então, eu venho aqui no título 2, vou atribuir Arial 14, nós vamos colocar negrito, tem cor preta aqui, vou colocar o preto. E já vamos entrar aqui em parágrafo. Vou chegar aqui para o lado para explicar para vocês. Ó, repara que nós pegamos o título 2, ele já tem uma formatação também diferenciada. Está colocando espaçamento 2 antes, que é antes desse parágrafo, e está com espaçamento entre linhas de 1,5. Nós temos que mudar para 1,5 aqui. O antes, nós vamos colocar aqui, podemos colocar 24 e aqui 12. Ok. Para que isso? Para esse parágrafo ter uma distância maior deste aqui e estar mais próximo desse aqui. Bom, eu tenho diversos títulos 2 agora. Como é que a gente vai fazer? Vamos replicar isso aqui para os demais parágrafos. Então, vou no pincel de formatação, clico 2 vezes. Aí vem aqui, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, fechou. E agora eu encerro aqui. Venho aqui e coloco, aperto, pressiono a tecla ESC para sair fora daqui. E agora nós vamos voltar lá no primeiro parágrafo para criar as distâncias que eu havia falado com você, que é a separação de um parágrafo para o outro. Porque senão você vai ler aqui, como ele tem a mesma distância, pode enganar a gente achando que a gente tem um parágrafo só e na verdade nós temos 2. Então, vou pegar aqui, vou selecionar, não há necessidade de selecionar, mas eu vou só selecionar para ver aqui, até onde vai o parágrafo. Como que eu seleciono isso? Quando eu dou um clique, eu posiciono
Quando eu dou 2 cliques, eu seleciono a palavra. E quando eu dou 3 cliques, eu seleciono um parágrafo inteiro. Eu vou trabalhar aqui dentro do parágrafo. Vamos trabalhar aqui, ó, espaçamento depois, eu vou colocar 12. Pronto. Já tem uma distância de um parágrafo para o outro. Correto? Vamos colocar acho que podemos colocar um pouquinho mais aqui. Podemos colocar 18. Então, vou trocar aqui para 18. Ó, 18. Pronto. Olha só. Qual foi minha última ação? Foi atribuir o tamanho 18 depois aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir dentro desses parágrafos e apertar a tecla F4. Ali não deu para ver. Mas vocês vão reparar aqui, ó. Daqui para baixo ele vai colocar 18. Olha lá, colocou 18. Daqui para baixo ele também vai colocar 18. Olha lá, colocou 18. 18. 18. Aonde você tiver parágrafo, você vai clicar e ele vai colocando essas distâncias aí de 18 de um parágrafo para o outro. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixar o cursor do mouse aqui para você perceber. Olha lá. Ele estava aqui pertinho, distanciou. Ó. Ele está distanciando. Aqui. 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 Ou então, o que a gente pode fazer? Para a gente economizar tempo, seleciona logo tudo e vai lá e aperta o F4. Lembrando que eu só fiz isso aqui no final. Eu não posso selecionar, por exemplo, desde o início, porque eu tenho os itens e os assuntos. Se eu selecionar, eu perco essa configuração. Bom, a aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula, nós vamos ver como é que se cria o parágrafo. O parágrafo não. Na próxima aula, a gente vai ver como que a gente coloca a parte de sumário. Deixa eu ir lá na página 3. Nós não vamos fazer esse sumário manual, nós vamos fazer automático. É o Word que vai fazer isso para a gente.